Pessoal, quero trazer um outro tema agora e chamar um pouco da nossa reportagem que está esperando para entrar ao vivo aqui. A data do depoimento de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal foi marcada. Quem traz as informações é o André Anelli. Quando que deve acontecer, então, essa oitiva? Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Ficou para o dia 27 de fevereiro, então, o último dia do mês, esse depoimento do deputado federal Alexandre Ramagem à Polícia Federal na sede da corporação aqui em Brasília. Os policiais querem detalhes a respeito do suposto monitoramento, não só de autoridades, mas também de jornalistas, de funcionários da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A gente relembra que Ramagem foi o presidente dessa agência entre 2019 e 2021. Recentemente, no último dia 25 de janeiro, ele foi alvo também de investigação da Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele para tentar, então, encontrar provas a respeito de supostas irregularidades na ABIN. E no último dia 29 de janeiro, quem também foi alvo desses mandados de busca e apreensão foi um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. O que a Polícia Federal tem apurado é um suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência para repassar informações sigilosas aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em especial Carlos Bolsonaro, que, como eu disse agora há pouco, foi alvo então de mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, e também o senador Flávio Bolsonaro, ele que ainda não teve mandados cumpridos contra ele. Então, a Polícia Federal vai avançando nessas investigações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quando autorizou, então, essas investigações in loco, essas buscas e apreensões, já tinha declarado, então, que havia indícios de uso da Agência Brasileira de Inteligência para repasse de informações aos filhos do ex-presidente da República, de forma que eles pudessem ser beneficiados, principalmente contra adversários políticos. Ramagem tem negado todas essas acusações, ele tem dito que tem sido alvo de perseguição sem provas. Mesmo assim, ele acaba então tendo o seu depoimento marcado para o dia 27 de fevereiro, o último dia do mês, para que a polícia possa avançar ou não nas investigações. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. O que vocês aguardam ou esperam então desse depoimento e do avanço dessas investigações sobre Alexandre Ramagem, Gani? Tem muito ponta solta, porque veja, se ele foi o diretor da ABIN, presidente da ABIN, de 2019 a 2021, a mensagem, né, que causou todo esse estardalhaço na mídia do Carlos Bolsonaro é de 2022. Então, eu não consegui entender qual que é a relação. Se a mensagem é de 2022 e ele foi de 2021, qual que é essa relação aí? Não está claro, né? Outro ponto é que ele, durante a ABIN, supostamente tem essa versão, ele foi um dos responsáveis por abrir uma investigação dentro da corporação, dentro da instituição, para averiguar o uso político. Então, ele seria um dos responsáveis de uma limpeza dentro da ABIN. Inclusive, ele exonerou do cargo, esqueci o sobrenome dele, exonerou do cargo alguém que o próprio Lula lá atrás já tinha exonerado também, que estaria supostamente envolvido com uma instrumentalização da ABIN e que agora foi reconduzido a uma diretoria dentro da ABIN. Então, enfim, eu acho que ele tem que ser ouvido para esclarecer todas essas contradições aqui que eu mencionei. Fala, Piperno. Eu acho que o caminho correto é esse. Há uma suspeita, há uma investigação, você convoca o investigado para que ele dê a sua versão e faça a sua defesa. Ele, obviamente, tem que ser chamado porque há a suspeita de que, durante a gestão dele, a ferramenta que a gente já citou aqui várias vezes, o First Mile, que dá possibilidades de espionagem de muita gente, tenha sido utilizado. Se houve ou não a participação dele, é óbvio que isso tem que ser investigado. Se há denúncia, tem que haver a correspondente investigação, sem que seja
previamente condenado, até porque não é o caminho correto. O caminho correto é esse. Vai lá, convoca e ouve. Não, só complementando, quem foi exonerado foi o Paulo Maurício Fortunato. Ok, Gani, que bom que você conseguiu checar aí. Luiz Felipe Dávila, você acha que isso traz algum tipo de consequência política para a ramagem? Com certeza, porque no fundo, como bem disse o Piperno e levantou aqui o Alangani, indícios precisam ser investigados. Mas ramagem já está condenada na imprensa brasileira, essa é a verdade. Já começa tudo que é editorial, falar que ele é acusado, que ele é o capitão da espionagem, da bisbilhotagem. Isso é um absurdo. Vamos focar nos fatos, na investigação. Acabamos de cometer uma enorme injustiça, como bem mostrou agora há pouco o que nós tivemos com o André, agora na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, com o Anderson Torres. Então, assim, vamos com calma. E essa história de começar a acusar as pessoas só porque ele é uma pessoa ligada ao Bolsonaro, não é assim que se faz as coisas. A gente tem que ter pé no chão. E o que nós estamos falando aqui, e o Piperno lembrou muito bem, vamos focar nos fatos. Houve, sim, a abertura do inquérito, esse inquérito tem que apurar os fatos, mas não vamos começar a pré-julgamento, como já está ocorrendo, só porque essa é uma pessoa ligada ao Bolsonaro. Fala, Segré. E quando a gente fala sobre questões de inteligência, é um assunto muito sensível, porque estamos falando de inteligência que não é explícita, ninguém vai falar de que você trabalha, sou espião, ninguém fala isso. Obviamente. Então, são questões muito sensíveis para todo mundo, inclusive perigosas até para questões políticas. Nada disso deveria ser utilizado ilegalmente. Então, qualquer investigação é muito bem recebida pela sociedade, inclusive. O que me chama a atenção, hoje tinha portais, por exemplo, comentando que o próprio ex-presidente Bolsonaro teria sido favorecido a receber informações sobre essa BIM paralela. Como que algum portal pode saber isso se está sob sigilo de investigação? Se o que está sendo investigado não está sendo divulgado? Então tem muito lixo aí no meio, que são especulações que não agregam absolutamente nada e que, se o investigado tem vontade mesmo de mostrar a sua inocência, vai querer que isso seja muito rápido. Me parece bem a PF, a Polícia Federal, recepcionar todos esses depoimentos para que a Justiça possa tirar uma conclusão rápida, para que a sociedade saiba, se realmente foi uma coisa ilegal, que os culpados sejam punidos. Se foi uma questão especulativa, que os investigados sejam inocentados e possam continuar com a sua vida.